Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Estamos juntos mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, e é hora de refletirmos na palavra do Senhor. Ontem começamos a pensar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que nos conta a história de um homem chamado Cornélio, que não fazia parte do povo de Israel, porém era temente a Deus. Vivia em constante oração, pedindo a Deus sabedoria. E num desses dias, um anjo de Deus apareceu a Cornélio e lhe disse que ele deveria enviar à cidade de Jope alguns dos seus servos para que chamassem Pedro, o apóstolo Pedro, a fim de que Pedro viesse para orientá-lo no caminho do Senhor. E é dito que, seguindo a orientação do anjo, Cornélio enviou alguns dos seus servos para que fosse à cidade de Jope chamar Pedro. E eu quero ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 9 a 16. Está escrito assim: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Observe que a partir daqui fica claro que esse relato de Atos 10 não é somente sobre Cornélio e o seu interesse pelo Evangelho, mas também sobre Pedro e a iniciante igreja cristã, que precisavam crescer no entendimento da extensão de sua missão evangélica. Você se lembra que na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer o Senhor por 3 vezes? Lembra-se que também, depois de ressuscitado, o Senhor perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava? E após as respostas positivas, o Senhor lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Pois bem, agora nós temos aqui mais uma sequência de 3 na vida de Pedro, ao ser desafiado a levar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus. Estando na cidade de Jope, Pedro sobe ao terraço da casa onde se hospeda, a fim de orar, enquanto aguarda o almoço que era preparado. Foi isso que nós lemos. E certamente quando estava observando a cidade, Pedro não tinha somente fome de comida, mas também de evangelizar,
levar o conhecimento da salvação por meio de Jesus Cristo aos seus patrícios. Então, na hora da fome, vem uma visão sobre comida. O problema é que dentro do lençol que descia do céu e era baixado à terra, estavam animais puros e impuros. A ordem foi para comer de tudo e a rejeição foi imediata. Ele disse: nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Mas por 3 vezes o Senhor disse: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E o lençol foi recolhido ao céu. Pedro resistiu por uma questão de consciência e obediência às orientações divinas, registradas no livro de Levítico, capítulo 11, que fazem distinção entre animais puros e impuros, limpos e imundos, isto é, que podem e não podem ser usados como alimento. Ele ainda não havia compreendido que, na visão, essas restrições alimentares eram referências simbólicas da distinção feita pelos judeus entre eles e os gentios, porque todos os não-judeus eram considerados gente impura, excluída da aliança com Deus. Portanto, é preciso entender que, embora a visão tenha ocorrido no contexto de fome física, ela não trata de comida, mas de pessoas. Os gentios, normalmente considerados impuros, estavam aguardando o ensino espiritual de Pedro. O apóstolo aqui está sendo desafiado a não somente amar o Evangelho, a verdade, mas também amar as pessoas, sem fazer distinção alguma de nacionalidade ou etnia. Era preciso vencer o preconceito para cumprir a grande comissão evangélica. Na sequência do capítulo 10 de Atos, dos versos 17 a 23, é dito que enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão, os mensageiros de Cornélio chegaram e o Espírito Santo lhe disse: chegaram aí 3 homens, levante-se e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro se apresentou e ouviu daqueles homens sobre o encontro do centurião romano com o anjo e as orientações para buscá-lo. O que ele não havia entendido agora se esclareceu. Hospedou aqueles homens e no dia seguinte foi com eles, levando mais alguns irmãos que moravam em Jope, uma viagem de 2 dias, 48 quilômetros. Mas agora Pedro vai convicto porque ele sabe que o próprio Deus está agindo para que um não-judeu fosse alcançado pelo Evangelho, mas agindo também no coração do próprio Pedro, para que ele não alimentasse preconceito em relação aos estrangeiros, pelo contrário, que ele se dispusesse a evangelizá-los, porque a palavra de Deus deve chegar a todas as pessoas em todos os lugares. Todos precisam e todos merecem saber as boas novas de salvação. Todos precisam conhecer Jesus Cristo, porque por meio dele nós podemos ser reconectados a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vencermos também todo e qualquer preconceito que nós tenhamos para com os nossos semelhantes, a fim de que nosso coração esteja aberto para evangelizarmos todos aqueles que, porventura, tenhamos a oportunidade de fazê-lo. Deus nos chama para servir, o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir.
cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Senhor, como é linda a Tua palavra, como é esclarecedora. Porém, muitas vezes Tuas palavras nos confronta, nos desafia. Como Pedro foi desafiado a vencer o preconceito que tinha em relação aos estrangeiros e ir para evangelizá-los, ajuda-nos também, Senhor, a vencer os preconceitos que muitas vezes estabelecem barreiras entre nós e os nossos semelhantes. Que, a despeito de discordarmos muitas vezes do que pessoas pensam, falam ou fazem, que nós possamos amá-las e respeitá-las sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.